Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Chegamos já à lição de número 6 da Revista dos Adultos e o título dessa lição é As Cortinas do Tabernáculo. O textuário da lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e versículo 11, que nos diz: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A verdade prática nos ensina, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Já a leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, no capítulo 26, versículos de 1 ao 14. Acompanhe a leitura. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas terão uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. Versículo 4. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas serão travadas uma com a outra. Versículo 6. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Versículo 7. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda para o tabernáculo. De 11 cortinas as farás. A farás. Versículo 8. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. Versículo 9. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina na segunda juntura. Versículo 11. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo para cima. Aqui então, meus irmãos, temos a leitura bíblica em classe, 14 versículos, e uma coisa já para nós mencionarmos já no início da lição é que o primeiro tópico da lição falará ou tratará justamente do texto, contido na leitura bíblica em classe. Só que o comentarista tratará desse tema de forma invertida. Nesse texto que nós lemos da leitura bíblica, Moisés está tratando da cobertura do tabernáculo de dentro para fora. Porém, o comentarista, durante o comentário do primeiro tópico, ele tratará de forma inversa. Ele tratará de fora para dentro. Então, eu demorei um pouco para entender essa sistemática dele, mas durante a explanação da lição, eu tentarei passar para os irmãos aquilo que eu entendi. Mas que fique claro para os irmãos já no começo da ministração. No tópico 1, tratará dos versículos lidos na leitura bíblica em classe, mas de forma invertida. Então, os irmãos fiquem atentos a esse pequeno detalhe.
Como objetivo geral da lição, nós temos mostrar que as cores das cortinas do tabernáculo apontam, não aponta, é apontam, aqui há um erro de concordância, mostrar que as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a obra completa da salvação. Então, meus irmãos, aqui no objetivo geral, o comentarista citou ou deu ênfase apenas às cores. Mas nós veremos que, durante a lição, as cores também fazem parte do objetivo. Mas no tópico 1, por exemplo, existem divisões interessantes onde explica cada um dos materiais utilizados na cobertura do tabernáculo. Acredito que essa parte será bem interessante. Já os objetivos específicos temos, primeiro, classificar a coberta e as cortinas do tabernáculo. Esse primeiro objetivo específico está relacionado ao tópico 1. Em relação ao tópico 2, o objetivo específico é descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo. E para o tópico 3, temos como objetivo específico expor o significado simbólico das cores das cortinas do tabernáculo. Então percebam que, relacionado ao objetivo geral, nós teríamos apenas o tópico 3, que vai tratar especificamente das cores, das cortinas e da cobertura do tabernáculo. Começando então aqui, meus irmãos, na introdução. As cortinas do tabernáculo têm muito a dizer-nos acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo. Sinceramente, meus irmãos, quando eu iniciei o estudo dessa lição, eu achei o comentário bastante raso, bastante superficial por parte do nosso comentarista. E eu tentei, da melhor forma possível, trazer alguns recursos extras, algumas explicações mais aprofundadas do tema. Espero que os irmãos gostem. Muitos estão reclamando, dos temas e da abrangência das lições da lição bíblica, das lições bíblicas, dos comentaristas das lições bíblicas, mas conforme eu comentei em vídeos anteriores, esse é o desafio que nós como professores temos, de pegar um tema raso, de pegar uma lição rasa, sem profundidade, e nós buscarmos aprofundarmos no conhecimento para podermos trazer aos nossos alunos algo de mais substância. Então eu tentei fazer isso nessa lição, nesse comentário. Espero que você goste, espero que sirva para que você incremente a sua aula e tenha sucesso na ministração desta aula, que eu considero bastante importante também para nós. Continuando então aqui na introdução. Pelas suas estruturas, simbologia e cores, veremos que esse utensílio importante do tabernáculo se fez figura e estímulo para adentrarmos à presença de Deus de maneira confiante e ousada. Aqui o comentarista cita utensílio no singular, mas você verá que durante a ministração da aula, da lição, nós teremos vários utensílios. Por exemplo, a cobertura do tabernáculo é formada por 4 camadas. 4 camadas. Então não é apenas um utensílio. E no tópico 2, o comentarista misturou um pouco as cortinas do tabernáculo, as cortinas de fora, do pátio, na realidade, com a cobertura. Ou seja, ele está fazendo uma misturada em relação aos temas, tratando da cortina do pátio e também tratando da cobertura do tabernáculo. Então nós vemos que não é apenas um utensílio, e sim alguns utensílios que serão abordados durante esta lição. Como ponto central nós temos: as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a nossa salvação. Mais uma vez a menção das cores, que se linka ao objetivo geral, porém que basicamente será tratado apenas no tópico 3. Vamos então agora para o tópico 1. As coberturas e as cortinas do tabernáculo. Embora fosse complexa em detalhes e específica nos materiais e cores, a estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura fácil,
pois a montagem e desmontagem do santuário tinham de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano da vida no deserto. Vemos aqui que o comentarista coloca para nós em relação à simplicidade na montagem e desmontagem. Realmente, se formos olhar todos os itens, todos os componentes do tabernáculo, do pátio, o altar do holocausto, a pia de bronze, serão coisas, apesar de que muito bonitas, apesar de que com muitos detalhes construtivos, tinha sim uma montagem, um sistema de montagem e desmontagem bastante rápido, bastante tranquilo. Então, o comentarista cita, dá ênfase a esta questão, porque realmente os israelitas não deveriam perder muito tempo para montar e desmontar o tabernáculo, mas deveria ser uma coisa rápida, uma coisa mais simples, para que eles conseguissem fazer esta etapa, esse trabalho com maior rapidez. Continuando, as coberturas e as cortinas do tabernáculo estavam assim classificadas. Mais uma vez eu cito o detalhe de que na leitura bíblica em classe, a Bíblia traz a cobertura, a explicação da cobertura de dentro para fora. Já o comentarista está fazendo o comentário de fora para dentro. Subtópico 1. A coberta exterior. A coberta era feita de peles de animais marinhos, texugos ou golfinhos. Aqui, meus irmãos, nós temos um problema. Essa tradução de texugo, segundo os estudiosos, não é a melhor tradução para este animal marinho, conforme está em Êxodo 26:14. Texugo, pelo que nós pesquisamos na internet, não é um animal marinho e, além do que, ele também não é natural daquela região do Oriente Médio aonde os israelitas estavam. Os teólogos acreditam que esse texugo, ou esse animal marinho a que se refere, ao qual Moisés se refere, é um animal chamado dugão, que é da família do peixe-boi e podia ser encontrado ali na região do Mar Vermelho. Esse dugão é um animal bastante grande, apresentava aí entre 4 e 5 metros de comprimento e pesava mais de 250 quilos. Então era um animal bastante grande e cuja pele poderia ser tirada e realmente serviria perfeitamente para fazer a cobertura externa do tabernáculo. Uma curiosidade é que os beduínos, que são os habitantes daquela região ali onde Israel acampou, usavam essa pele de dugão para fazer calçados. E em um outro livro eu encontrei uma referência de que o calçado dos israelitas também eram feitos desta pele de dugão, onde tem aquela referência de que os calçados não se gastaram durante os 40 anos de caminhada no deserto. Então, meu amado professor, minha amada professora, bastante cuidado com essa questão do texugo. Utilize essa referência do dugão, que é da família do peixe-boi, para que fique mais claro para os seus alunos. Continuando então no texto. O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Realmente a pele do dugão tinha um tom acinzentado, que para nós é bastante apagado. Tratava-se de um material para resistir às intempéries no deserto. Era rústico. A pele do dugão servia perfeitamente para a proteção do tabernáculo, contra o calor e também contra as tempestades de areia. Os irmãos sabem que no deserto ocorrem bastante tempestades de areia, onde seriam aqueles movimentos do vento que trazem a areia para todos os lados. Então aquela pele de dugão seria perfeitamente resistente para proteger ali o tabernáculo, além do calor, também contra as tempestades de areia. Apesar de que a Bíblia diz que durante o dia uma nuvem, a nuvem da glória do Senhor, acompanhava os israelitas. Então aquela nuvem servia de proteção contra o calor causticante, o calor forte sobre os israelitas, mostrando o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tinha com aquele povo no deserto.
Glória ao nome do Senhor. Continuando então, a estrutura na qual repousava a coberta era feita de madeira de acácia e revestida com ouro para sustentá-la, conforme Êxodo 26, do 18 ao 30. Ora, imagine uma estrutura de madeira de acácia forrada com ouro por dentro e coberta de peles de animais diversos por fora. Assim era o tabernáculo. Uma curiosidade aqui. A altura do tabernáculo era de aproximadamente 4,5 metros, bem mais alto do que a altura das cortinas que cercavam o pátio. Outro detalhe é que o topo, o teto do tabernáculo poderia ser visto em qualquer ponto dentro do acampamento israelita. Então, se você se lembra ali da lição, se não me engano, lição de número 3, os israelitas estavam acampados ao redor do tabernáculo. Então, de onde quer que eles estivessem, ou onde quer que eles estivessem ali ao redor do tabernáculo, eles conseguiam enxergar, segundo os estudiosos, os teólogos, eles conseguiriam enxergar o teto do tabernáculo, que era mais alto do que as cortinas. Apenas uma curiosidade aí para você levar para a sua sala de aula. Continuando então, é inevitável não correlacionar a estética exterior do tabernáculo com a humanidade de nosso Salvador Jesus Cristo, que se fez carne por nós, segundo João 1,14. A profecia de Isaías acerca da humanidade de Jesus é vívida, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías 53:2. Aqui o comentarista cita essa questão de que, conforme Isaías disse, Cristo não tinha aparência. Ele não atraiu as pessoas a si por conta da sua aparência exterior, mas sim pelo que ele representava, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tirou ou que tira o pecado do mundo. Ao olhar para esta tenda do lado de fora, o povo não conseguiria ver beleza nenhuma. Assim como também ninguém consegue contemplar a beleza do Evangelho sem estar nele. Só conseguimos contemplar a beleza e a riqueza do Evangelho a partir do momento que nós estivermos nele, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador e recebemos o dom do Espírito Santo. As manifestações da beleza e esplendor do Senhor Jesus Cristo estavam completamente escondidos dentro do tabernáculo, totalmente encoberta pelas peles dos animais marinhos. Este ponto nos faz lembrar da afirmação de Paulo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Vejam, meus irmãos, percebam, a nossa caminhada é através da fé e não através do que vemos. Assim também era ali no tabernáculo. Quem olhava para ele não via parecer, não via formosura. Quem olhava para Cristo não via parecer e não via formosura. Apenas quem se relacionava com o tabernáculo, quem adentrava no tabernáculo e quem se relacionava com Cristo é que conseguia entender e compreender a grandeza do nosso Salvador, assim como a grandeza do que era realizado dentro do tabernáculo. Outro versículo que nos vem à memória é a oração de Davi no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para o quê? Contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi pediu que gostaria de morar na casa do Senhor, porque lá dentro ele conseguiria contemplar a formosura do Senhor. Assim somos nós, meus irmãos, quando nós abraçamos a Cristo, aceitamos a Ele como nosso Salvador e recebemos a presença do Espírito Santo no nosso coração, nas nossas vidas, e começamos a caminhar com Cristo. Somente assim nós podemos contemplar esta beleza, esta formosura,
do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Apenas participando, apenas tomando parte, apenas fazendo parte da família de Deus é que podemos contemplar, que podemos entender e podemos desfrutar da maravilha que é ser um servo e uma serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, subtópico 2. As cortinas internas. Então, que fique claro, apenas como recapitulação, que a primeira cortina que o comentarista tratou foi a externa, a cobertura de peles de animais marinhos. Agora nós vamos ver as outras 3 cortinas internas. A Bíblia chama de cortinas. Ali na leitura bíblica em classe está dizendo cortinas. Mas entendam que essas cortinas fazem parte também da cobertura. Tá certo? Eu demorei um pouco para entender essa questão, porque o texto bíblico não é muito claro. Comparei com outras versões da Bíblia e consegui chegar num entendimento bastante interessante. Todas as 4 camadas podemos considerar como coberturas, apesar de que a Bíblia chama de cortinas, certo? Mas que são coberturas que ficam na horizontal, ou quase que na horizontal, tá certo? Então, nós trataremos agora das cortinas, que seriam as camadas que vêm abaixo da camada de pele de dugão dos animais marinhos. Vamos ao texto. Por baixo da coberta exterior, havia uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho. Está no versículo 14 da leitura bíblica em classe. Então, segunda camada, de cima para baixo, de fora para dentro, cobertura de peles de carneiro. Aqui nós encontramos uma outra simbologia interessante. O carneiro era usado na oferta pela culpa, lá em Levíticos 5 e 15, no holocausto, em Levítico 8 e 18, e nas ofertas pacíficas, Levítico 9 e 4. Também é chamado do carneiro da consagração, em Êxodo 29, do 15 ao 22. O carneiro era usado na consagração dos sacerdotes. A primeira vez que a Bíblia menciona, olha que interessante, a primeira vez que a Bíblia menciona sacrifício de carneiro como substituto foi quando Deus providenciou o carneiro para ser oferecido no lugar de Isaque, lá no Monte Moriá. Você lembra dessa passagem? Está lá em Gênesis, capítulo 22, versículos de 8 a 13. Então, ali no Monte Moriá foi a primeira menção bíblica de um carneiro sendo usado como substituto num sacrifício. Você se lembra bem da passagem, do episódio? Deus havia pedido para que para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, ali o seu único filho, o filho da promessa, ali no monte que Deus mostraria para Abraão, e Abraão foi sacrificá-lo no momento ali um pouquinho antes de sacrificar Isaque, quando Abraão já tinha pego a faca. E aqui é uma coisa interessante que eu aprendi com um pastor da nossa igreja. Muitas vezes nós imaginamos que Abraão levantou a mão com a faca, com o cutelo para imolar o seu filho, mas a Bíblia não diz, não menciona que Abraão levantou a sua mão, e sim que ele simplesmente pegou a faca, pegou o cutelo para imolar, mas não levantou a mão. Então, e quando ele pegou a faca, Deus, o anjo, a Bíblia fala que o anjo bradou do céu e fez todas aquelas promessas que todos nós conhecemos. Então, é apenas um detalhe que eu achei interessante mencionar para nós. Abraão não estava com a mão levantada, preparado para matar Isaque. E sim, a Bíblia fala que ele simplesmente pegou na mão o cutelo. Dizer que ele estava com a mão levantada é avançar um pouco fora daquilo que a Bíblia diz. Até porque, imagine o impacto na vida de Isaque, ver o seu pai com o cutelo ou com a faca levantada para cravar na sua carne, para matá-lo, imolá-lo ali no Monte Moriá, e Deus e ele ouvindo ali a voz do anjo que o livrou da morte. Então nós cremos, de acordo com o texto bíblico, que Abraão não estava com a mão levantada, com o cutelo na mão levantado preparado para imolar, mas sim que ele simplesmente tomou o cutelo na mão
e nesse momento o anjo já bradou dos céus. Então, voltando aqui ao nosso texto, naquela ocasião foi a primeira menção bíblica de um carneiro como um substituto num sacrifício a Deus. Um outro detalhe a respeito dessas peles de carneiro é que elas deveriam ser tingidas de vermelho. Vermelho é a cor do sacrifício de sangue e identifica a purificação do pecado. As peles de carneiro tingidas de vermelho era a cobertura central do tabernáculo, apontando para a figura central da divindade, o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a imagem, a figura central do plano de salvação para as nossas vidas. Essas peles simbolizam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós e o seu sangue derramado pelos nossos pecados. Ele é o nosso Redentor, o carneiro da consagração que se submeteu à vontade de Deus e trouxe-nos a aliança eterna da salvação, conforme está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20. Continuando então a leitura, veremos a terceira camada, ou agora a terceira cortina. Por debaixo das peles de carneiro havia outras cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem ser tingidas. Está em Êxodo 26, do 7 ao 13. Aqui, meus irmãos, há um erro de interpretação do nosso comentarista. A Bíblia não fala, como ele diz aqui, que essas cortinas eram feitas de peles de cabras. A Bíblia diz que eram feitas de pelos de cabras. É diferente. Não eram pele de cabra, e sim pelos de cabras. Esses pelos de cabras, eles eram fiados pelas mulheres e se tornavam um pano forte e duradouro, bastante resistente. Os pelos das cabras que eram utilizados eram os pelos mais fios e macios, que eram então fiados pelas mulheres. Um outro problema que nós encontramos na afirmação do comentarista é que ele diz que as peles das cabras eram brancas. Porém, os teólogos dizem, meus irmãos, que os pelos eram de cor preta, não tinha nada a ver com pele branca. Eram pelos e, além de pelos, eram pretos. Tanto Conner, o escritor desse livro, quanto Champlin, aquele escritor daquela enciclopédia do Antigo Testamento, versículo por versículo e tudo mais, os dois afirmam que os pelos das cabras eram pretos e que eram resistentes à água e que até hoje são usados pelos beduínos ali da região para a fabricação de tenda. Então aqui encontramos um problema, que o comentarista disse que eram peles de cabras, peles brancas de cabras, só que os teólogos dizem, encontramos na literatura que não eram peles, e a própria Bíblia diz que não eram peles, eram pelos, e nos livros, na literatura, encontramos que eram pelos pretos e não pele branca. Então aqui que fique claro para os irmãos essa dificuldade aí que o comentarista, essa falta de como é que eu posso dizer? Esse engano, que o comentarista cometeu em citar pele branca de carneiro, de cabra. E na realidade eram pelos de cabra. A própria Bíblia diz pelos de cabras. Em relação à simbologia destes pelos de cabras, podemos citar que os teólogos fazem, os eruditos, eles têm sugerido que essa cobertura de pelos de cabras representa a humanidade de Cristo, a natureza humana mais grosseira do que a divina, sujeita à dor e à tristeza, a qual abrigava, por assim dizer, a sua natureza divina. Não é exatamente isso que Cristo fez quando veio em carne? Veio no seu corpo mais frágil, mais grosseiro, entre aspas, porque a carne sempre é mais grosseira do que o espírito, mas ali por dentro daquela carne, ele abrigava a sua natureza divina, a natureza de Filho de Deus. Então essa seria a simbologia dessa parte da cobertura de pelos de cabras. Continuando,
Por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco e fino com bordados das figuras dos querubins. Está lá em Êxodo 26, do 1 ao 6. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava o céu de glória. E aqui o comentarista cita João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Esse quarto tipo, este quarto forro de linho fino torcido, com bordados de querubins, era efetivamente o teto do tabernáculo. Quem estava dentro do tabernáculo e olhava para cima podia contemplar esse revestimento, esta cortina de linho fino branco torcido com figuras de querubins. Para a simbologia dessa cortina, encontramos, por exemplo, no livro de Conner, que, de acordo com a leitura bíblica em classe, essa cortina interior de linho fino torcido, ela era formada por 10 cortinas. E aqui 10 representa o número dos 10 mandamentos e representa a aliança da lei. Isso é uma simbologia que encontramos no livro do Conner, esse livro que eu cito bastante para vocês. Um livro bastante interessante, como eu já disse, se você quiser adquiri-lo, será uma excelente compra para a ministração destas aulas. Então, voltando, essa cortina de linho fino torcido era formada por 10 partes. E 10 está ligado aos 10 mandamentos, que é a aliança da lei. E essa questão da lei é um símbolo também do nosso Senhor Jesus Cristo, justo e fiel, que segundo a Bíblia Sagrada cumpriu toda a lei. Toda a lei, a moral, civil e cerimonial foi cumprida nele. Tudo Cristo cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, toda essa imagem nos aponta alguns símbolos importantíssimos. Primeiro, a coberta tingida de vermelho aponta para Cristo e seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado. Já mencionamos isso anteriormente e mais para frente, quando falarmos no tópico 3 a respeito das cores, vamos discorrer um pouco mais sobre essa questão do vermelho. Segundo, as cortinas feitas de peles, mais uma vez o erro, as cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem serem tingidas, revelam uma ideia de pureza e justiça de nosso Salvador, 2 Coríntios 5:21, Filipenses 3:9. Aqui, mais uma vez, irmãos, um erro, não eram peles de cabras brancas ou peles brancas de cabras, e sim pelos de cabras, que segundo tanto Champlin quanto Conner, eram pelos pretos e não brancos. Então aqui é mais uma menção aí do engano do nosso comentarista nesse ponto. Continuando, a última cortina revela a natureza dos seres angelicais, e ele está dizendo aqui da cortina de linho fino torcido, que servem junto ao trono de Deus. Assim, o tabernáculo tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo. Aí ele cita Salmos 32, versículo 1 e 2, Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8. Eu achei essa simbologia desse item 3 bastante fraquinha. E no livro de Conner, mais uma vez repetindo, eu achei algo bem mais interessante para que você possa citar para os seus alunos. Acompanhe o que Conner diz. O simbolismo expresso pelo linho branco, fino e limpo, é talvez um dos mais evidentes em toda a Escritura. O linho sempre é visto como símbolo de justiça. Primeiramente, a justiça de Cristo, como padrão de filho de Deus, e em segundo lugar, da justificação dos santos que estão em Cristo. Fala lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Nós vamos tratar desse versículo um pouquinho mais para frente. Continuando, não se trata de justiça própria, pois de acordo com Isaías 64 e 6, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Em outras versões diz trapo de imundícia. Nós não temos, meus amados irmãos, justiça própria.
A nossa justiça vem apenas de Deus. O Senhor, o Cristo Jesus, é quem nos torna justo. A nossa justiça vem das mãos da Trindade, principalmente através da obra de Cristo, da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, onde somos tornados justos através da justificação. Continuando, linho branco, limpo e fino fala da justiça pela fé. O linho fino era usado na vestimenta dos sacerdotes. Quando nos apresentamos diante de Deus, pela fé, seremos recebidos como reis e sacerdotes e usaremos vestimentas adequadas. Em Apocalipse 3:5 diz: eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está a simbologia que Conner trouxe para nós quando se refere à brancura, ao linho, à cortina, a cobertura, ao teto de linho fino torcido que estava ali dentro do tabernáculo. Passando então agora para o tópico 2. O cortinado do pátio do tabernáculo. Lembra, no começo da ministração eu disse para você que o comentarista ia meio que fazer uma mistura, quando ele disse do utensílio, só que ele falou das 4 coberturas, das 4 camadas da cobertura do tabernáculo no tópico 1, e já no tópico 2 ele vai se referir às cortinas do pátio, que seriam a cerca do pátio. Então perceba que há uma certa mistura nessa lição. Vamos ao texto. A simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. Descrever a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar o seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do santuário. Ora, a precisão dos detalhes de cada peça e material usados para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Por isso, a madeira, metais, tecidos e tintas especiais usadas no pátio do santuário remontam a uma tipologia singular com relação à pessoa e obra de Jesus, o Senhor e Redentor nosso. Irmão, sendo bastante sincero com vocês, o comentarista falou muito, mas não disse nada nessas frases que ele colocou aqui. Na realidade, tudo isso que ele disse, nós já estamos vendo desde a primeira lição. Só que essas frases não acrescentam nada porque não trazem informações novas para nós. E para que nós pudéssemos discorrer sobre estas frases, nós teríamos que passar o trimestre inteiro, porque cada lição trata realmente de um ponto, de uma simbologia, de uma tipologia que o tabernáculo representa para nós, os crentes da dispensação da graça. Então ele falou muito, mas infelizmente isso não trouxe nada de novo, nada de edificante para nós nesse versículo. Realmente os materiais usados na construção do tabernáculo podem nos trazer lições importantes. Mas quais seriam essas lições? Não é exatamente o que nós estamos estudando em cada um dos domingos, em cada lição, estudando materiais, estudando tipologia, estudando simbologia. Então, realmente eu não consegui entender essa frase aqui que o comentarista usou. Não entendi o porquê, a razão pela qual ele colocou essa frase na revista. Vamos continuar. O significado da separação. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Havia um cortinado branco de linho fino torcido que tinha por objetivo fazer a separação dos pecadores. Para adentrar ao pátio, o pecador deveria levar a sua oferta pelo pecado. Assim, as cortinas faziam a separação entre o santo e o profano, como diz lá em Êxodo 38, versículo 9 ao 13. Nesse sentido, a imagem do cortinado de linho torcido simboliza a pureza de Deus no mundo de impurezas. Em relação, meus irmãos, a este subtópico, isso foi tratado bastante na lição de número 3, entrando no tabernáculo ou pátio. É uma repetição do que foi tratado lá atrás, e eu não acho interessante nós falarmos tudo novamente, tratarmos mais uma vez deste tema, sendo que já foi tratado exaustivamente ali na lição de número 3. Então, eu sugiro que, quando chegar nesse ponto, você faça uma revisão muito rápida daquilo que foi tratado na lição 3, que, infelizmente, é uma repetição que encontramos aqui de algo que já aconteceu
lá atrás, né, há três lições passadas. Então, faça apenas um resumo do que foi colocado ali na lição 3 estará de bom tamanho para este subtópico. Continuando, é o símbolo da santidade e pureza de Jesus, pois, como homem, nosso Senhor não teve mácula, conforme ele mesmo indagou seus opositores. Quem dentre vós me convence do pecado? João 8,46. Aqui há uma distinção importante que deve ser feita em relação à antiga aliança. Na nova aliança, a igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, mas está pronta para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido, que confessa o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Aqui, meus amados irmãos, o comentarista quis generalizar, quando ele disse que hoje a igreja não está fechada numa cerca. Mas percebam que, mesmo naquela época, mesmo na época do tabernáculo, mesmo na época em que Israel caminhava pelo deserto, ou mesmo depois que Israel se estabeleceu ali na terra de Canaã, nunca foi um propósito de Deus que eles fossem um povo exclusivo que ninguém conseguia entrar. Mas o propósito de Deus para Israel era influenciar as outras nações através do que Deus faria por Israel, através do que Deus faria com Israel. A Bíblia diz que Israel era uma propriedade peculiar de Deus. Ou seja, que através de através de Israel, Deus abençoaria todas as nações da terra. Lembra da promessa de Abraão? Então, percebam que Israel não estava fechado em volta de uma cerca. Israel estava ali sendo observado por todos os povos ao redor. Por todos os povos ao redor. E Deus estava interessado em abençoar as famílias, as nações da terra através de Israel. Mesmo a questão da participação da Páscoa. Percebam, irmãos, que para participar da Páscoa, a Bíblia diz que se um estrangeiro quisesse participar da Páscoa, ele deveria se circuncidar, como diz lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 48, que diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, percebam, um estrangeiro que estivesse ali com Israel e quisesse participar da Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Se nós olharmos bem, o que está dizendo aqui? Olha, você quer participar da Páscoa? Circuncide, faça o processo, o ritual da circuncisão, que nada mais é do que um pacto de separação que se fazia para com Deus. Todo circuncidado estava entrando num pacto com Deus, dizendo que ele seria separado. A partir daí, ele poderia participar da Páscoa. O batismo não é um desfecho da circuncisão. A circuncisão era o sinal da aliança de Israel com o seu Deus. O batismo não é o sinal da nossa aliança com o nosso Deus hoje, na época da graça. Então, podemos traçar um paralelo nessa questão. Então, eu discordo um pouco dessa questão do comentarista, que ele diz que Israel estava fechado dentro de uma cerca, querendo dizer, olha, o tabernáculo era vetado para todas as pessoas. Não. Na realidade, o acesso a Deus deveria ser através de um sacerdote. Mas era do interesse de Deus abençoar todas as nações em volta através de Israel. E para isso, por exemplo, como eu já citei, para participar da Páscoa, a pessoa precisaria passar pelo ritual da circuncisão. Ou seja, era perfeitamente possível um estrangeiro participar da Páscoa e, por conseguinte, também participar da vida cotidiana de Cristo, dos israelitas. E não é a mesma coisa hoje através do batismo? Hoje a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, é batizada para poder participar ali da vida da igreja, da sua comunhão com o Senhor e principalmente para receber ali o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no seu coração. Então eu discordo um pouquinho da colocação do comentarista, tendo estes pontos de vista como referência. Continuando, subtópico 3. O significado da santidade.
Santidade é a separação absoluta do pecado e dedicação exclusiva a Deus. Por isso, as cortinas da cerca do pátio e do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revelam santidade. Nessa simbologia da separação, como disse o comentarista, o tabernáculo era guardado, guardado pelas cortinas, para que o seu conteúdo não ficasse exposto. Na atualidade, os segredos do Evangelho são revelados apenas àqueles que entram na presença de Deus. Lembra do que eu comentei agora há pouco? Os segredos do Evangelho são revelados apenas para aqueles que têm um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 aos Coríntios 2 e 14. Então percebam, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente apenas. A pessoa, para entender as coisas espirituais, precisa passar pelo novo nascimento, precisa aceitar a Cristo, precisa ter em sua vida a atuação do Espírito Santo. A partir daí, ele começará a ter o seu entendimento aberto, e preparado, começará a ter um treinamento por parte do Espírito Santo para poder começar a compreender as coisas espirituais. Até porque é o Espírito Santo quem aplica em nossas vidas as definições, aplica em nossas vidas os significados das coisas espirituais. E aquele que não tem o Espírito de Deus não consegue discernir estas coisas. Então nós percebemos aqui, fazemos uma ligação entre as coisas que estavam escondidas dentro do tabernáculo com as coisas que estão escondidas dentro do Evangelho. Para aqueles que não são espirituais, nós somos loucos. O Evangelho é loucura, mas para nós, aleluia, que somos salvos, o Evangelho, como disse Paulo, é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não importa se ele é judeu ou se é grego. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então a lição, não podemos jamais desconsiderar a seriedade do chamado para vivermos uma vida santa. Os tempos atuais nos desafiam a viver um estilo de vida na presença de Deus, manifestando a santidade e a pureza de Cristo Jesus. Ter a consciência da santidade bíblica significa ter a disposição para viver na contramão do mundo, como diz lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Em relação, irmãos, à santificação, nós tratamos na aula anterior, na aula 5, onde fala a pia de bronze e lugar de purificação. Então, nessa questão específica da santificação, não sei se você se lembra, se você assistiu o vídeo anterior da aula 5, ali falamos da santificação posicional, da santificação progressiva. Então, para esse parágrafo, eu sugeriria que você também fizesse apenas um resumo do que foi tratado na aula 5, que será de bom tamanho. Indo então para o último tópico da lição, tópico 3, as cores das cortinas do tabernáculo. Subtópico 1, o significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Por meio delas, o povo de Israel perceberia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. Havia uma ordem em que as cores eram mencionadas. Segundo o comentarista, a primeira era azul, a segunda púrpura, a terceira carmesim e a quarta branco. Essas cores estavam na porta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde, por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Assim, toda vez que alguém entrava por essa porta, deparava-se com a simbologia das cores. Para nós, os discípulos de Cristo, essas cores apontam para a obra de Cristo que envolve a remissão do pecado,
do presente, a remissão do passado, do presente e do futuro. É a obra completa da salvação. Então, meus irmãos, aqui nesse subtópico 1, o comentarista dá uma pequena introdução sobre essa questão dos significados das cores, ali que estavam presentes ali no tabernáculo. Vamos agora então para o subtópico 2, onde começaremos a tratar das cores efetivamente ou especificamente. Subtópico 2, a cor azul celeste, Êxodo 27:16. É uma cor que remete ao céu e indica a origem celestial de Cristo e sua divindade. Segundo Champlin, nos tipos simbólicos, o azul indica o que é celestial, a pureza e a humildade. Então percebam, Champlin, que é o escritor daquele dicionário de teologia e filosofia, e também tem alguns volumes sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, versículo por versículo, ele traz uma definição aqui nos tipos simbólicos que o azul significa, além do que é celestial, também significa pureza e também humildade. Continuando então no texto, nosso Senhor era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, mas fez-se homem na terra, segundo diz lá João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 47, o primeiro homem da terra é terreno, Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Realmente, esse versículo de 1 Coríntios 15, 47, corrobora ou fortalece isso que o comentarista diz, que Cristo era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e que ele veio do céu, e que fez-se homem na terra, como diz João 1,14, tá certo? Continuando. Depois de sua ressurreição e vitória contra a morte, ele foi recebido no céu, reavendo aquela mesma glória de antes que o mundo existisse. E aqui o comentarista traz alguns versículos, João 17:5, João 17 é a oração sacerdotal de Cristo, pede depois para confrontar ou confirmar com Filipenses 2, Efésios 1. Por intermédio do Espírito Santo, nosso Senhor edifica e zela pela sua igreja, a noiva, que um dia brevemente buscará. Aí ele traz Hebreus 12, 24, João, o Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículos 9 e 20, Romanos 8, 34, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Aqui, meus irmãos, mais algumas curiosidades sobre a cor azul. Segundo Champlin, na Palestina, a cor azul era normalmente produzida pelo uso de uma ostra encontrada na costa da Fenícia. Então, esse azul era produzido através de uma ostra, encontrada ali nas costas da Fenícia. Outra curiosidade também que podemos ver em relação ao azul é ali no livro de Números, capítulo 15, versículos 38 e 39, há uma ordenança para que os israelitas fizessem franjas azuis nas suas roupas. Percebam o que diz os versículos. Fala aos filhos de Israel. Números 15, 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará para que o vejais, e nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então percebam, Números 15, 38 e 39 é uma ordenança de que de que os israelitas fizessem franjas nas suas roupas e colocassem um cordão azul nessas franjas. Segundo Champlin, essas franjas haveriam de servir constantemente de um lembrete para o povo de que eles não eram mais escravos, mas sim agora eles pertenciam ao Deus celestial. Então percebam que estas franjas, segundo Champlin, eram para que eles quando olhassem para elas, eles reconhecessem que não eram mais escravos, mas que agora eles eram servos
do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, subtópico 3, a cor púrpura. Êxodo capítulo 27, versículo 16. A púrpura era um tecido roxo obtido de moluscos que estão no fundo dos mares. É uma cor que remete à ideia de realeza e que aponta para o futuro. Em relação a Cristo, a cor é uma figura da realeza e divindade de Jesus, bem como a sua manifestação triunfal para implantar o seu reino milenal, como diz em Salmos 117, Isaías 9,6, Lucas 1,32. O nosso Deus jamais perdeu o controle da história. Como complemento, ainda segundo Champlin, a cor púrpura simboliza poder vital e autoridade. Como poder vital, podemos entender Cristo como o doador da vida, mas não apenas da vida normal, da vida carnal, da vida do corpo, mas principalmente da vida espiritual. Em João 14,6, o Senhor Jesus afirma que Ele é a vida. O versículo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a púrpura aí como sendo o poder vital é justamente o poder da vida que está em Cristo, que Ele, conforme Ele mesmo mencionou, Ele é a própria vida. Ele dá a vida espiritual. Nele está a vida, como diz em João. Nele estava a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então no subtópico 4, a cor escarlate ou carmesim. Êxodo 27:16. O carmesim, aqui, irmãos, mais um erro de digitação. Está dito aqui carmesim com Z, porém carmesim se escreve com S. O carmesim é uma cor de sangue, vermelho vivo. Se, por um lado, a cor projeta o vitupério do Calvário e o triunfo da obra salvífica de Cristo, por outro, ela aponta para a glória vindoura do reinado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nosso Senhor sofreu, foi ferido e derramou seu sangue remidor, como nos revela Apocalipse 19:13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O comentarista faz menção aqui do carmesim como sendo o sangue de Cristo. Porém, a Bíblia também cita que essa cor refere-se ao pecado. A cor vermelha também se refere ao pecado. Veja o que diz lá no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então percebam que essa questão do escarlate, essa questão do carmesim, o próprio Isaías diz que está relacionado ao pecado. Ainda que o seu pecado seja como a escarlata, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Percebam, não a referência a essas palavras não se dá tão somente em relação ao sangue de Cristo, mas também fala do pecado. Isaías 1,18. Champlin diz que estas palavras, carmesim ou escarlate, estão ligadas aos pecados vis, profundos e malignos. Ele ainda fala que a cor vermelha subentende pecados de sangue. E a ideia da tintura de escarlate implica em algo penetrante na própria alma dos homens. Segundo a gente vê nos livros, a gente lê nos livros, quando fazia uma tintura de escarlate, por exemplo, num pano, era uma tintura que não saía de jeito nenhum. Penetrava no profundo daquilo que o escarlate entrava em contato. Isso, simbolicamente, é a atuação do pecado na vida do ser humano. O pecado, quando entra, ele entra no profundo da alma, ele entra no profundo das nossas vidas. Mas o sangue de Cristo é capaz de remover todos estes pecados. O sangue que também é vermelho, o sangue que também é dessa mesma cor. É apenas este sangue, o sangue de Cristo, é capaz de remover todo o pecado da nossa vida e nos tornar brancos
como a lã, como disse o próprio Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Quem faz isso? O sangue de Cristo. Ainda que sejam os pecados vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Quem consegue fazer isso? Apenas o sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, as seguintes palavras: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vejam que maravilhoso versículo, irmãos. Aquele que não conheceu pecado, Cristo, não conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós, levou sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que maravilha! O segredo do Evangelho, os mistérios que Deus tem para aqueles que aceitam ao sacrifício do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo morreu, não conheceu o pecado, mas se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, a justificação através da obra de Cristo Jesus no Calvário. Em Cristo Jesus somos purificados de todo pecado. Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João, louvado seja o nome do Senhor. E por último, subtópico 5, a cor branca do linho torcido. Em ponto anterior, tratamos dessa cor para falar da santidade de Cristo. No sentido especial, o linho torcido é o tecido rústico e batido que lembra a humanidade de Cristo, a humanidade de Jesus e o seu sofrimento em nosso lugar. Lembra também o fato de que a morte de Cristo tornou-se o fundamento da justiça em nosso favor, como nós acabamos de ler. Conforme mencionamos nas lições anteriores, Apocalipse 9:8 diz que o linho fino representa os atos justos dos santos. Veja o que diz lá em Apocalipse 19:8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então percebam, irmãos, há uma referência direta em Apocalipse do linho fino branco com a justiça dos santos. Porém, nós, os santos, só experimentamos esta justiça a partir do momento em que nos revestimos de Cristo. Como nós lemos agora há pouco naquele versículo. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, as nossas justiças não são por nossas próprias. Elas são adquiridas, elas são alcançadas através da nossa aceitação do sacrifício de Cristo, porque nele, ou apenas nele, somos feitos justiça de Deus. E por último, irmãos, temos a conclusão. O autor da Epístola aos Hebreus exorta-nos a chegar com confiança ao trono da graça, pois assim alcançaríamos misericórdia e acharíamos graça para, num tempo oportuno, sermos auxiliados. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, deu-nos este privilégio para desfrutarmos da presença santa de Deus mediante a fé. Não tenhamos receio de adentrar a presença santa do Pai. Aqui então, meus irmãos, findamos a lição de número 6. Espero que essa lição tenha trazido algo que possa lhe ajudar nas suas ministrações. E estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima semana. Acesse ali o nosso site, estudantesdabiblia.com.br, que ali com certeza você encontrará mais subsídios para a ministração das suas aulas. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.